Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. É com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, que nos reunimos mais uma vez em torno da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é o alimento para a nossa alma e para o nosso coração. No programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, nós estamos estudando o livro do Gênesis. E queremos que o livro da origem de todas as coisas nos ajude a resgatar as nossas origens. Porque Deus quer nos refazer, nos recriar a cada dia. Nós nos colocamos diante de Jesus, palavra de vida eterna, suplicando a Ele que Ele nos envie o Espírito Santo, Espírito Criador, Espírito de sabedoria, Espírito da luz, Espírito de entendimento, para que nos ajude a mergulhar nas Sagradas Escrituras, para que a Palavra de Deus transforme a nossa vida, para que a Palavra eterna do Senhor seja a luz a conduzir os nossos passos. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Senhor Jesus, faça de nós servos da Palavra, dóceis à Palavra, obedientes à Palavra. Faça com que guardemos a Palavra eterna do coração do Pai, para que sejamos teus verdadeiros discípulos. Nós queremos te seguir, nós queremos ir atrás dos teus passos, nós queremos ser teus seguidores. Pela tua palavra, o Senhor instrua o nosso coração, ilumine a nossa vida e direcione os nossos passos. Nós nos sentamos ao redor da mesa, porque é na mesa que nos alimentamos. É ao redor da mesa e junto da mesa que nós também nos alimentamos da palavra eterna de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Por isso a nossa Bíblia hoje no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 24. E a palavra que vamos ler já nos diz lá no primeiro versículo: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: não podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Eu já me detenho aqui nessa ordem de Deus, porque a mulher está repetindo aquilo que Deus a ordenou no seu coração. Não comais dele, nem sequer toqueis, do contrário, morrereis. Veja que importante colocarmos isso no coração, essa ordem do Senhor. Não é só não comer o pecado, é não tocar. Quando a gente toca, a gente já vai abrindo as portas para que o mal entre em nós, para que o pecado entre em nossa vida, que ele vai entrando, vai nos destruindo e vai fazendo a vida da graça de Deus morrer em nós. A ordem de Deus para o nosso coração hoje. Preciso até escrever isto aqui no meu caderno para não esquecer o que está nos dizendo o versículo 3. Não é que não seja bom, é que nós não podemos mesmo. O que Deus está nos ordenando, se nós queremos ter vida, nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos ordena. E o que Deus nos ordena é: não só não coma, mas não toque, não aprecie, não admire, não dê voz, não deveis mesmo a nada que representa o pecado e que tira a vida de Deus em nós. E você continua a sequência da leitura de todo esse texto, que é o diálogo entre a serpente e a mulher, e a gente vai ver a desastrosa consequência da desobediência a Deus.
Quando a mulher come daquela árvore ou daquele fruto proibido, ele também dá ao homem. E as consequências são as mais graves possíveis. Mas quando eu vou lá para o versículo 15, eu encontro nele um princípio de Deus e, ao mesmo tempo, eu encontro uma promessa de Deus. Olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, que nasce um princípio. A mulher e a serpente viverão uma inimizade. Por quê? A mulher é criatura de Deus, o homem é criatura de Deus. O que é de Deus não se une àquilo que se dividiu contra Deus. Por isso é preciso estabelecer uma inimizade entre o bem e o mal, entre a serpente, símbolo da maldade, e a mulher, que é o princípio da graça de Deus. Deus criou a mulher agraciada. Deus criou o ser humano agraciado, cheios da graça de Deus. Porém, inimizade entre você, mulher, e a serpente, entre a tua descendência, a descendência da mulher, e a descendência do mal. Ela, a mulher, te ferirá a cabeça. Aqui está a promessa mais bela, maravilhosa, que Deus faz à mulher e à descendência da mulher, que somos nós. Ela, a mulher, vai te ferir a cabeça. É verdade que você vai tentar ferir o seu calcanhar, mas a mulher é aquela que pisa, que fere a cabeça da serpente. Nós fazemos referência sempre a esse texto para lembrar daquela nova Eva, a Virgem Maria, quando ela esmaga a cabeça da serpente, ela, cheia da graça de Deus, não cai na desgraça do pecado. Mas nós que somos da descendência da mulher, Deus tem essa promessa para nós. A promessa que nós também pisaremos na cabeça da serpente. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós não deixarmos seguir os impulsos do pecado, nós vamos dia a dia esmagando a serpente, a descendência dela e todas as tentações que a serpente traz para a nossa vida, traz para o nosso coração. E o texto, com toda a beleza de riqueza, de graça que ela nos traz, diz que: mulher, eu multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, entre as dores dá luz aos seus filhos, e assim por diante. Mas, a partir do versículo 22, então o Senhor Deus disse: eis que o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. A verdade é esta: nós conhecemos apenas o bem. Quando nossos olhos se abriram e perdemos a inocência original, o mal e o bem está dentro de nós. E as consequências são as mais desastrosas possíveis. Escutemos agora então aquilo que nos diz o Padre Antônio Xavier. Este é um capítulo muito importante no livro do Gênesis. Claro, recordando sempre que esses primeiros 11 capítulos não se referem diretamente à história entendida com H maiúsculo, como nós costumamos contar. Não é esse critério, mas é uma leitura teológica da história, né? Então, os elementos que estão presentes nessa narrativa são importantíssimos para que a gente entenda uma outra mensagem para além daquilo que seria o começo de uma história que vai se desenrolar em alguma coisa. E aqui é interessante observar nesses personagens, esses 3 personagens importantes que aparecem aqui no Jardim do Éden: o homem, a mulher e a bendita da serpente, que aqui nesse caso já é apresentada como um animal astuto, e vai ser astuto mesmo, porque se aproximando ali de Eva, vai conseguir uma coisa terrível, conseguir semear no coração de Eva a dúvida sobre aquilo que Deus havia dito e sobre aquilo que ele havia feito.
E Eva, com essa dúvida alimentada no seu coração, vai acabar cedendo à tentação da serpente e depois nós vamos ter esse desenrolar chato dela ainda oferecer esse fruto a Adão e aí a humanidade inteira acaba cometendo esse pecado. Primeira coisa importante de lembrar é que, como se trata de um relato com uma intenção pedagógica, teológica e pedagógica, o fato de ter sido a mulher a cometer o pecado não tem nada a ver de que as mulheres tenham culpa em relação ao pecado, como às vezes historicamente já aconteceu de serem acusados. Não, cada um responde por si. Uma mulher responde por ela, um homem responde por ele, cada um responde por si. Então, nesse caso, dentro do relato, simplesmente ela é a primeira, mas ela não é nem a culpada da queda de Adão, porque é ele que come porque quis. Mas voltamos ao ponto central. A serpente, quando consegue semear essa dúvida no coração de Eva, consegue uma coisa terrível e é isso que é mostrado aqui como o grande problema da tentação. Primeiro, se dá a dúvida, depois se dá a falsa resposta, a mentira, quase que como preparar o espaço para depois colocar a pedra. E foi assim que aconteceu. E essa dúvida que Eva teve, imaginando que a serpente tinha razão, conduziu a um desfecho tão trágico que é narrado ali como sendo o início verdadeiro dos pecados, Depois vai ser chamado mais adiante como pecado original ou pecado das origens, que não está relacionado, obviamente, a simplesmente comer uma fruta, mas aqui assim vem ilustrado. É interessante que este relato tem a intenção de nos mostrar que mesmo dentro da criação feita por Deus, existe o espaço da liberdade. Às vezes nós fazemos as coisas de maneira planejada e queremos que aconteça do jeito que nós planejamos. Deus não faz assim. Deus cria dando liberdade e aí cada um sendo livre pode escolher até mesmo contra a sua própria natureza, contra a sua própria identidade. Mas depois a consequência é de acordo com aquilo que se escolheu. E é isso que nós vemos aqui. Adão e Eva que pela desobediência, mas é uma desobediência provocada pela serpente, pela desobediência, terminam por perder aqueles que eram os dons que tinham adquirido antes. Dessa forma nós vemos, não em Adão e Eva simplesmente como o início da história, porque eu já expliquei isso 2 vezes, Não como o início da história, mas vemos que a humanidade é passível de queda, é passível de equívoco e que sempre existem personagens por aí que visam de verdade nos semear primeiro a dúvida para depois nos fazer cair e desviarmos daquilo que é o caminho de Deus. A mensagem de Deus para o nosso coração do nosso estudo de hoje. Não comeis, nem sequer toqueis, aprecieis o fruto proibido, o fruto que nos conduz ao pecado. Porque nós muitas vezes podemos pensar assim, não, mas eu não cometi tal pecado. Mas nós estamos ali apreciando, nós estamos ali admirando os pecados que muitas vezes rondam a nossa vida. A sabedoria está em saber dizer não a tudo aquilo que nos leva a desobedecer a voz de Deus, a ordem de Deus. Como Deus é bom, como Deus cuida de nós. Nós achamos que Deus nos proíbe isto ou aquilo para nos castigar. Não, é para cuidar de nós. É para não cairmos no precipício da morte. É para que a nossa vida não se perca. Deixemos-nos ser cuidados, conduzidos e direcionados pelo Senhor. Eu me volto a Cristo Jesus, palavra eterna de Deus, sabedoria eterna do Pai, Jesus, Senhor da vida. Mestre, meu bom Mestre, me dê a sabedoria necessária, me dê a luz necessária, a graça necessária para dizer não ao pecado. Iluminado pela Tua Palavra, conduzido pela Tua Palavra, não deixe que meu coração se seduza, não deixe que meu coração aprecie aquilo que é pecaminoso, aquilo que é fruto proibido, aquilo que não traz vida, mas ao contrário, me conduz à morte.
Não deixe que eu caia em desgraça, matando a graça de Deus que está em mim, a graça de Deus que paira sobre mim. Nas minhas fraquezas, nas minhas quedas, me levante. Não me deixe morto no pecado, mas que a tua graça me coloque de pé, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver da tua palavra, Senhor, porque só o Senhor tem mesmo palavras de vida eterna. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que a cada dia nos acompanha no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mas não deixe de fazer o seu estudo pessoal em casa a cada dia. Não deixe de mergulhar, de saborear tantas riquezas que a palavra de Deus tem ao nosso coração. E eu espero você no nosso próximo programa, porque nós queremos que a cada dia a palavra de Deus seja luz para os nossos passos. Eu vou agora sentar para escrever tudo aquilo que Deus me trouxe de riqueza no estudo de hoje. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.